Bom dia, muito bom dia a todos vocês que nos ouvem e que nos acompanham pela rádio. Nos perdoem, é que hoje nós estamos sem mesa, né? Sem mesa, mas agradecemos o nosso amigo virtual que está nos ajudando. Mas é um espírito encarnado, né, Antônio? Não são os espíritos, é um espírito encarnado que está nos ajudando via remoto. Então, que espetáculo que é a vida e nós assim aproveitarmos o bom da vida, né? O bom das tecnologias, o bom das facilidades, o bom do conhecimento, o bom de tudo aquilo que a vida nos proporciona, né? Então, é por isso que a gente fica sempre contente. Então, o que nos traz sempre é o objetivo, né, de nós crescermos nesses valores maiores que é o Evangelho de Jesus. Então, dizia eu ontem que nós não estamos trazendo nada de novo. Nós estamos repetindo coisas velhas numa configuração nova. E verdadeiramente é isso, né? O Evangelho, ele é antigo, ele é o resultado também de livros mais antigos ainda, né? Mas que hoje a gente tem a possibilidade de entendê-lo e de trazê-lo a cada um de nós. Não só por, a gente poderia dizer assim, por uma questão sectária, uma questão lateral ou uma questão de movimento, e sim por uma questão básica, né? Visceral, ou seja, ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual o maior mandamento da lei? Existe uma ordem, entende? Não é que eu vou para esse lado, para aquele lado. Não. Existe Deus, existe uma ordem e todos haverão no tempo devido de se render a esta ordem, né? Quanto antes nós optarmos, melhor. Então, estamos aí, né, Antônio? É isso aí. Bom dia a todos. A gente acho que estranha mais do que quem assiste, né? Porque a gente está acostumado a uma entrada já pronta. Então hoje a gente teve que adequar algumas coisinhas, ir para lá e voltar aqui, então. Mas tudo bem. O importante vamos dizer assim, o conteúdo, né, que a gente pretende colocar. Então, como eu disse, a gente às vezes estranha mais do que quem nos ouve, porque a gente está acostumado. Mas o objetivo é sempre o mesmo, né? É conversar sobre essa essência aqui, que é algo que diz respeito a todos nós. Não só diz respeito, como é um facilitador da nossa vida, porque quanto mais a gente entende, a vida fica mais leve num sentido, mais compromissada em outro, sem dúvida, mas a leveza é no sentido de que nos dá mais certeza dos nossos objetivos, do que é a nossa vida. E então nos tornamos quase que fanáticos pelo conhecimento, por entender, por aprender, por nos convencer, inclusive, de questões que fazem parte de nós e que são extremamente importantes. Então, o nosso fanatismo não é dentro de uma ideia, mas de uma busca de cada vez mais continuar essa estrada que ela vem nos trazendo sempre inovações, até poderia dizer, né? Com certeza. A evolução espiritual é tipo subindo, né, numa grande montanha. Quanto mais tu sobe, né, mais tu aprende e mais tu vê que tem muito a subir, né? Mas o interessante nisso tudo é que cada um de nós, né, tem que verdadeiramente fazer a sua parte nesse aspecto tão grande que é aproveitar desses momentos e dar um significado, né? Que a partir do momento que nós damos um significado, até nos desculpem que a gente está se organizando, as coisas elas vão ficando mais fáceis, mas o próprio Evangelho diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer, a partir do momento em que tu passa a conhecer, tu não pode omitir. Tu não pode omitir. Olha a parábola lá do bom samaritano, né?
Passa um, desvia, passa o outro, desvia. Aí passa o samaritano, né? E ele é tocado de compaixão, ou seja, ele enxerga a necessidade. Então, a partir do momento que tu te espiritualiza, tu começa a enxergar. E a partir do momento que tu enxerga, num mundo caótico que nem o nosso, tu te torna útil, né? Porque não tem quem que tu não possa ajudar. Não tem nada que não possa ser feito. Né? Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, existe um trabalho grandioso pela frente, que aquela pessoa que está disposta, ela sempre vai encontrar, né, opções, né, oportunidades para colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Então, é nessa linha. E nessa linha também que nós convidamos todos vocês que nos ouvem e todos vocês que nos acompanham através da live, né, para que nos retornem através dos nossos telefones, né? Nós temos o fixo aqui, o 31968929, nós temos o WhatsApp, o 996436942, dúvidas, perguntas, sugestões, questionamentos, estamos aí. Temos também lá no Face, né? Estamos também lá no Instagram e no YouTube. Então, YouTube é a Sociedade Espírita Divina Luz, Instagram também, Rádio Flores FM, é só buscar que a gente vai encontrar. Mas existe uma necessidade muito grande de nós nos posicionarmos, né, Antônio? Eu acho que é por aí mesmo. Eu digo nos posicionarmos no aspecto qual eu tenho que fazer alguma coisa mais, né, em prol daquilo que é dito. E nós estamos pedindo para vocês que façam mais, não para nós, da Casa Espírita. Né? Não é para nos dar ibope. Exato. Pedindo que façam mais pelo Evangelho de Jesus, né? Pelo nosso irmão maior, que ele nos conclama que enquanto nós não atingirmos uma certa maturidade espiritual, nós não vamos sair dessa roda de sofrimento. E é isso que a gente vem cotidianamente falando, né? Porque é que nem tu disse, não é para nós e não é para ninguém, é para cada um por si, porque quando a gente faz alguma coisa, o primeiro beneficiado é nós mesmos. Tu pode fazer alguma coisa para alguém e esse alguém nem aceitar, mas a ti mesmo tu tá trazendo alguma coisa, tá transformando alguma coisa. E é essa transformação que a gente precisa colocar em prática com força, né? Porque nós precisamos nos modificar para chegar naquele mundo que a gente pode até tentar imaginar e não consegue, porque a gente não tem parâmetro para isso. Mas o mundo ideal, o mundo sem disputas, um mundo em que o bem reine, ele precisa começar individual. A gente não pode esperar que isso aconteça e me transforme de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, é cada um para nós fazermos esse conjunto. Mas é bem por aí mesmo, tendo uma base sólida e através dessa base sólida... não digo vivermos pela fé, né? Porque hoje temos uma ciência. Então, a nível de ciência, tem lá a lei de progresso. Não tem como. Então, é tudo uma questão de tu te capacitar, de tu te adaptar, ou de tu ficar fora de um grande processo. Porque chegarão dias que vai ser pedido para ti. Quem te deu teu corpo? Quem que te deu a vida? Quem que te deu todas essas oportunidades? Tá. E o que tu deu para mim? Cadê a resposta? Né? O que tu fez? Mas não sabia. Não, mas tem os mandamentos, né? Não, mas eu... Não, tudo bem, vamos lá de novo, então. Mas é para que nós entendamos que existe uma lei, que existe uma ordem, que existe também um jogo de interesses muito grande pela ignorância, pela questão do materialismo, mas que todos nós, individualmente, temos que nos colocar, né? E tem uma palavra que ela se tornou bastante comum hoje, que é co-criador, né? A gente sabe que Deus é o criador e que nós somos co-criadores, mas a gente não entende muito bem, mas como é que de que forma é isso? É muito simples, né? Tudo o que tem é de Deus. Então, como co-criadores, nós estamos manipulando o que é dele.
E aí a pergunta, de que forma que a gente está usando esses, e eu digo tudo, porque é tudo mesmo, de que forma que a gente está usando esse tudo que é dele, se nada é nosso e tudo retorna. E nós temos que prestar conta desse uso, de que forma que nós usufruímos. E eu não falo de roupa, eu não falo de dinheiro, eu não falo... É tudo mesmo, inclusive quando a gente pega um material e processa ele, transforma ele num bem para ser usado, nós usamos basicamente a matéria-prima mais sutil e básica da natureza, que é dele. Então, para a gente perceber a nossa importância no mundo. E às vezes até que o Criador é bem atual, né? É um espetáculo. Só que vamos lá em Jesus, né? Que Jesus, ele é bem mais tranquilo. Vós sois responsáveis por atitudes, pensamentos e palavras, né? Resume tudo. Matou a pau do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se tu é responsável por pensamentos, atitudes e palavras, significa dizer o quê? Que os teus pensamentos criam alguma coisa ao qual tu é responsável. E na linha didática infantil, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Entende? Ele vai até mais fundo. Porque quando tu é co-criador, ainda mais, eu sou tudo isso, né? Sou cara, sou poderoso. Na realidade, Jesus, ele, nesse aspecto, ele é muito mais didático para as crianças que somos nós, né? Sim. Então, por isso que às vezes, é que nem eu digo sempre, nós temos uma ciência. Nós temos uma ciência e nós temos digamos assim, uma ciência que é uma linha, né? Que é um processo perfeito, né, de estudo, de aprofundamento, tanto a nível material como a nível espiritual. Só que não tem como falar, né? Como é que nós vamos fazer a fórmula de Bhaskara se tu não aprendeu, digamos, ainda a lidar com colchetes, a lidar com outras coisas. As coisas primárias, né? Se tu só conhece as 4 operações básicas. Então, tem toda essa questão da busca individual de cada um de nós. Mas para o nosso momento evolutivo hoje, por isso que a gente está fazendo evangelho na rádio, né? Para o nosso momento evolutivo hoje, é mais necessário uma questão evangelho didática do que, de repente, essa questão ciência, né? Que é mais básica, né? Sim, ela é bem mais... ela é bem mais... primária. E palatável, digamos, né? Uma coisa que tu consegue absorver, uma coisa que tu consegue comer. Não adianta tu dar uma comida para uma criança que ela não vai... Não tem dente para isso. Sim, não tem dente para isso. Então tu tem que dar um mingauzinho, uma coisa assim. E o evangelho é o começo de tudo isso. Todo mundo tem essa capacidade de entender. Sim, porque quando tu começa pelo evangelho, depois tu consegue agregar a ciência. Porque tu vai ver que a ciência está no evangelho. Que tu usa ele para fazer referência. Exato. Agora, se tu começa pelo contrário, tu não chega no evangelho. Porque tu está começando pela matéria. E começando pela matéria, tu fica só dentro da própria matéria, que é o mentalismo. Agora, a partir do momento que tu entra pelo sentimento do coração, que tu compreende o evangelho, tu compreende as palavras de Jesus, tu vai conseguir agregar a questão física, a questão material e científica que Jesus entendia. Que Jesus entendia. Só que ele não falou porque não era o tempo. Nós falamos, está aqui os livros. Né? Fora desses tem livros espetaculares, né? A Gênese, que explica toda essa questão material, né? Mas como a gente ainda não compreende tudo isso, essa questão mais científica, nós ainda ficamos nesse aqui, ó, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu acho que hoje quem abre sou eu. Então, a gente sempre reitera, né, essa questão de fazer ele em voz alta, né, essa questão de pedir inspiração, de fazer uma abertura e fazer um encerramento, porque nós estamos entrando no sagrado, digamos assim, né? Nós estamos pedindo
pelos nossos irmãos maiores, permissão. Então, por isso que tem que ter respeito, tem que ter uma ordem, né? Uma ordem que eu digo de fazer uma abertura, né? De pedir a proteção da espiritualidade, pedir a presença de todos aqueles irmãos nossos que nos acompanham, pedir a presença de todos aqueles que querem aprender conosco, porque muitos daqueles que nos acompanham não comungam com as nossas ideias, né? E indiretamente se tornam nossos adversários. E isso na doutrina espírita é perfeitamente explicável, né? E perfeitamente compreensível a questão dos encostos, né? Das obsessões e assim por diante. Então ele precisa todo um ritual, né? Fora o mais importante de tudo, que é a questão da assiduidade, né? Por isso que a gente se utiliza do verbo instituir. Instituir é fundamentar. Então, instituir o evangelho em casa é uma vez por semana, mas todas as semanas, no mesmo horário. Por que no mesmo horário? Porque esse pessoal vai estar nesse horário, encarnados e desencarnados. E todo esse pessoal, abrindo o evangelho, tendo luz do próprio evangelho, se tornam responsáveis, né? Então a espiritualidade vai nos auxiliar e nós, dentro da família, vamos nos auxiliar pela prática do próprio evangelho. Então, sempre pedindo inspiração a Deus para que nos abençoe e que traga para esse momento aquilo que, digamos, nós precisamos estudar, receber a família. E abre. E eu abri exatamente no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, bem-aventurados, né, os mansos, porque herdarão, possuirão a terra. Né? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o evangelho é para ser estudado. O evangelho é para ser estudado. Olha só, o que tem que ver, Antônio? Se Jesus prega desapego, todo o evangelho de Jesus é desapego, certo? Aí Jesus te diz, não, se tu for mansinho, tu vai herdar a terra. Tu vai ficar aqui. Tu vai herdar a terra, tu vai possuir a terra. Vai ser tua. Parece um contrassenso, né? É. Parece um contrassenso. Porque, na realidade, todo o ensinamento dele é para que a gente se liberte, né, dessa força que oprime, atrativa, né? Que tem a matéria, né? E aí ele diz assim, mas bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É o capítulo 9, né? Então, em alguns capítulos antes, ele já vem dando uma explicação prévia para que a gente, como tu falou, né? Não adianta querer tratar de ciência se tu não tem a questão evangélica antes. Então, a gente precisa aprender questões anteriores. E ele fala de evolução espiritual e evolução planetária. Eu estou resumindo, né? Basicamente, o que ele quer dizer com esse herdar. Porque a gente falou bem no início, né, que o mundo é caótico, o mundo é cheio de problemas e a solução para se atingir o mundo que a gente quer, o mundo que a gente idealiza, é a autotransformação. Então, por isso que ele diz, os mansos herdarão a terra. Porque como o mundo, o nosso planeta, vamos chamar de planeta, ele vai também mudar de categoria, vai pertencer a uma categoria mais, não vou chamar de evoluída, melhor. Menos ruim, né? Menos sofrida, vai ser mais iluminada. As questões que existem hoje. Sim, da morte, sofrimento, ignorância. Junto, né? Porque claro, vai continuar a mesma coisa. Então, vão ficar aqui os que estiverem alinhados com a proposta planetária. Mas eu acho que a gente tem que reiterar essa questão que tu falou, que tudo evolui. A matéria e o espírito. A lei do progresso que tu falou antes. Exatamente, a lei do progresso. Então, o nosso planeta também, ele não foi
plasmado, amado ou criado para ser destruído. E nem para continuar sempre num estado. Exato. Tu não constrói uma escola para destruir ela depois de um tempo. Tu vai adaptando a escola aos próprios alunos, né? Então, os próprios cursos. Né? O que acontece? O planeta é a mesma coisa. Ele tem o seu tempo e nesses tempos ele vai recebendo alunos em diferentes graus de aprendizado. Então, aqueles alunos que foram mansos, que atenderam que atenderam ao currículo, né, daquela escola, que esse currículo vem de longe, que é a lei, os mandamentos e tudo, eles herdam, eles ficam na escola. Para fazer o próximo ano. Eles ficam na escola. Agora, quanto aos outros, aí é outra história, né? É outra história que tem que ser estudado também, mas a gente vê que tudo existe um amor sublime, né, de Deus, e uma coisa muito simples, é que às vezes a gente é imediatista, né, a gente é materialista, a gente pensa que egocêntrico, que do dia vai acabar tudo, isso aqui não vai dar em nada, né, e fogo na escola. Exato, e são esses ares mesmo que permeiam, né, estão nesses planetas atrasados, como é o nosso caso, né? Então por isso que ele diz, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos, aqueles que pregam a paz. Filhos de Deus, porque compreendem o que estão fazendo nesse momento. Demonstram quem é teu pai, né? Exato, e o que tem que ser feito. Porque na realidade, o outro é o teu irmão. E nessa metáfora da escola é interessante, porque os que estudaram vão para o ano seguinte na escola. Na escola. Os outros, eles vão para uma escola, eles não vão ficar sem escola, mas eles vão para uma escola onde adequada. Exato, onde as regras e onde serão um pouco mais rígidas, porque com toda a liberdade que nós damos, com tudo aquilo que foi feito por eles não fizeram a parte deles. Como tal, eles, por mérito, eles não mais se adaptam. E aí, então, eles haverão de começar numa escola onde que, né, as exigências, elas são um pouco mais duras, mas perfeitamente adaptáveis, né? Adaptáveis àquele momento evolutivo que eles se encontram. Mas por quê? Eu te alertei. Sai do recreio e vem estudar. E aí tu ficava, tu gazeava, tu não vinha. Então como é que eu vou te fazer? Na outra que tu vai não tem recreio. A tua turma vai para frente. Uma turma vai. Agora aquela que não aprendeu, não vai ter recreio, né? Vai ter o quê? Só estudo. Então essa visão mais ampla que a gente tem que ter. E a gente tem que ter também, eu não gosto muito, tu entende, mais. Uma vez eu falava muito disso, mas eu não gosto mais de falar, né, com o Criador, ciência, coisa, né, que não atinge. Que não. Por quê? Porque nós estamos num nível muito, assim, limitado, né? E também não gosto de falar essas coisas tipo, vou falar agora, mas é verdade, né? De tipo assim, que Jesus diz, né? O príncipe deste mundo está condenado. Nós estamos saindo de uma era de provas e expiações do planeta, e nós estamos entrando numa era de regeneração, né? Outra coisa que é muito importante também, de que nós, né, seres humanos, filhos de Deus, muitos de nós amam mais a matéria do que a Deus. E como eles só se afirmam e se reconhecem na matéria, eles se apegam a ela de uma forma muito forte. E nós estamos chegando num final de ciclo, onde que aqueles que se apegam, né, à matéria, eles acabam por se tornar até violentos. E Jesus fala disso. E nós estamos vivendo hoje uma violência, né? Ao qual, o que é o contrário de paz? Entende? Guerra, né? Tá aqui, ó. Entende? E por que nós estamos vivendo essa violência? Porque essas pessoas não querem perder a posição delas. Elas acham que tudo aquilo que elas têm é aquilo que está aí que elas tocam. Só que não é assim. Existem coisas muito maiores. A vida, ela é eterna, né? A vida do espírito é eterna. O que mora são os corpos. Então nós continuamos nessa batalha. E o mais interessante nisso tudo, Antônio, que a maioria de nós, ao invés, né? Porque tipo assim, a escola meio que está quase pegando fogo, né?
Tá uma guerra lá fora. E em vez dos alunos prestarem atenção no quadro, eles ficam lá na janela olhando o que está acontecendo. Uhum. Olhando o que está acontecendo. Se distraindo. Se distraindo. E essa distração, ela é proposital. Uhum. Ela é proposital. Né? Mas eu não gosto de falar nisso. Não gosto porque muitos levantam essas bandeiras, né? E do medo. Eu sou a favor do Evangelho de Jesus, do trabalho, do bem, da prática, do sacrifício, né? E isso que nos conduz ao Pai. E por isso que nós reiteramos nisso. Mas a gente tem que saber onde é que nós estamos e com quem nós estamos lutando. Uhum. Né? Primeiro, o maior inimigo está dentro de nós. E depois, ele está ali fora. Orar e vigiar. Exato. E ele vem numa força que o próprio Jesus diz. Naqueles dias, estejam bem atentos, porque até os eleitos serão enganados. Ou seja, a coisa ela é tão bonita, né? E ela é tão normal que a gente vai tocando a nossa vida. Quando tu nota, tu deixou, né, de aprender coisas espetaculares por ficar, né, na janela da escola. É por isso que a velha máxima, né? Onde tem uma coisa, não tem outra. Então, se a gente bate muito na questão desses acontecimentos extraordinários e terríveis que existem ou que irão acontecer, a gente fica focando só nisso. E o foco tem que ser esse aqui, né? Tem que ser isso aqui, porque aonde a gente estrutura bem isso, aquilo lá perde força. Então, qual é o caminho? O caminho é fazer, é o desapego, é fazer o bem, é amar, aprender a amar. O resto perde força. Então, por isso que a gente não vem aqui para falar dos caos do mundo, a gente vem para falar do Evangelho, né? Para estruturar ele, para que cada um consiga ter essa força de seguir adiante, de forma certa. E se nós somos mansos, né? O que nós fizemos? Nós aceitamos. Se nós somos pacíficos, nós temos uma atitude de paz. Então, se no meio da guerra tu tem uma atitude de paz, quer dizer que tu está fazendo coisas que não estão no currículo, né, momentâneo, que não é o que pede o momento. Então, de onde vem tudo isso? Por que tu tem que ser manso? Por que tu tem que ser pacífico, né? Então, nesse capítulo, que ele é bem curtinho, seguindo adiante, ele dá, né, a deixa. Tu quer me seguir? Né? Pega a tua cruz, me segue. Só que para me seguir, tu tem que ser obediente e resignado. E ele explica o que é isso, né? Obediente e resignado. Ser obediente é atender. Ser resignado não é questionar. Uhum. Que é a questão do manso e a questão do pacífico. Né? Então, e esse texto, que é de Lázaro, Paris, 1863, eu acho um dos textos mais lindos e proféticos de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa transformação planetária que a gente está vivendo. Porque ele diz, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com o sentimento da negação do sentimento e da vontade. Ou seja, que a obediência seria a negação do sentimento. Eu posso fazer o que eu quero. Uhum. Não é assim. Tu não pode fazer o que tu quer. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito. E que a vontade, né, seria a negação da resignação. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que, então eu tenho que andar dentro dos limites aqui do que a família me impõe, do que a escola me impõe, do que a sociedade me impõe. É isso aí, amigão. Quer fazer o que tu quer? Como diz, vai pro meio do mato, vai viver sozinho. O ponto colheu, né?
Então, olha como o texto por si só ele é muito didático, né? Na questão da obediência, da resignação e na questão do sentimento e da vontade. Então, se eu sou obediente, então eu não posso fazer as minhas escolhas. Né? Não posso fazer o que eu quero. Se eu sou resignado, então eu tenho que fazer o que os outros... Não é assim. Tem coisas que são muito maiores. E aí ele diz, ó, a obediência é o consentimento da razão. Vai lá. Essa frase eu acho profunda, porque ela não tem como não entender, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, olha o que ele está nos explicando. Mas é para uma pessoa que pensa, mas é para uma alma que pensa e que analisa. Vamos lá de novo, para aquele filho dentro da família. Porra, o teu pai, família. Dá tudo. Tu dá tudo. E hoje nisso aí nós estamos pecando que tá louco, né? Até helicóptero nós estamos dando quase. Tudo que não precisa. Estamos dando quase helicóptero para nossos filhos. Né? Então, tu dá tudo pro cara. Aí é tipo assim, a obediência é o consentimento da razão. Pô, se o cara tá me dando tudo isso que ele me dá, no mínimo, eu devo respeito. Uhum. No mínimo, eu devo, né, assiduidade ou cumprir horários. Ou comprometimento? Comprometimento. Entende? Por isso que ele diz assim, que a obediência é o consentimento da razão. Então, a partir do momento que tu é obediente a Deus, significa dizer que tu está entendendo com quem que tu está lidando, né? Pedindo, né? Tu começa a te colocar no teu lugar. Uhum. Um criador, um pai, e tu criatura, filho. Ele te estendeu todas essas coisas e cabe a ti atendê-lo pela obediência. E a resignação, então, é o consentimento da... a resignação vem do sentimento, né? Então, o que é o sentimento do filho dentro da família? É entender, o pai pode fazer o que quer? Não. Se ele se submete... Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe era a última a comer. 11 filhos. Chegava de manhã, é que nem às vezes nos nossos atendimentos fraternos, né? Eu coloco uma criança, uma criança, né, de 5, 6, 7 anos, que já fala, que interage, e aí eu explico tudo isso, da questão da família e tal, né? E aí eu peço para a criança pede para tua mãe se ela gosta de lavar as tuas calcinhas ou as tuas cuecas freadas, né, para o menino. Aí eles pedem, mãe, tu gosta? Aí eu peço, qual é a mãe que gosta? Qual é o pai que gosta de um trabalho árduo? Ou de repente, depois daquele dia de trabalho árduo, tu fazer horas extras para poder ter um troquinho a mais para atender aquele pedido que o teu filho está te fazendo, que ele quer um tênis um pouco melhor? Entende? Então, se eles se resignam, por que não haveria eu também de me resignar? Né? É nessa linha, então, que ele diz... Muito menos que eu preciso fazer, né? Exato. Então, a resignação é o consentimento do coração. É de tu ver que todos estão fazendo a sua parte e que tu também tem que fazer a tua. Mesmo que não seja a minha vontade. Exatamente. Mesmo que. Por quê? Porque a mãe faz... ela gosta de lavar aquilo. Claro que não, mas por que ela faz? Porque ela está nesse contexto. Uhum. Alguém tem que fazer. Se ela não lavar aquilo ali, sim, se ela não lavar, vai ficar fedendo ali, amontoando, apodrecendo. E tu tem que ver que bonito que é isso, porque as crianças entendem. Uhum. Elas entendem. E aí eu digo assim, nós não somos dono de nada, mas eu digo assim, e tu sabia que mesmo pequenininho, dentro da família, tu pode ajudar a mãe, né? E eles ajudam. Aí como? Cuidando das tuas coisas, cuidando do teu material, obedecendo e escovando os dentes quando te pedem. Então, coisas simples, né? E que funcionam. Olha só o que ele, depois dessa frase, ele continua, né? Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Puxa vida, né? O frouxo não forças ativas, né? Porque tu tem que ir contra. Porque, né? Porque tipo assim, eu quero comer tomate.
E tem? Sim, mas tu tem que plantar, tu tem que cavar, tu tem que botar uma força ativa grandiosa. Ou tu tem dinheiro para comprar. Não, mas vamos imaginar um mundo que não tem isso. Numa outra linha, que depende de ti. Única e exclusivamente depende de ti. Né? Cara, tu tem que pegar a sementinha, tu tem que cortar o terreninho, tu tem que plantar, tu tem que esperar. Então, elas são forças ativas, né? Mas, que te leva a provas. Provas quais? Quando tá quase pronto os tomatinhos, te dá uma geada, cara. E se vai o tomate? São provas, né? Que a revolta insensata deixa cair. Então, quer dizer, tu vai te revoltar, tu vai... agora nunca mais vou plantar tomate, sei lá o quê. Mas tu vai ter que comer, né? Insensato, né? Não tem sentido. E a prova é para quê? Para nos auxiliar a nos melhorarmos, né? Sim. Então, às vezes por uma revolta boba, um sentimentalismo, às vezes descabido, nós colocamos fora uma oportunidade que é única, uma oportunidade que a gente está tendo na mão. E ele continua, o frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, de novo, né, ele é muito autoexplicativo. O frouxo não pode ser resignado. E o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. A gente, às vezes, sempre joga para dentro, né? Poxa, será que onde é que eu estou me situando nisso aí? O que eu sou? Será que eu sou resignado? Ou eu estou frouxo com as coisas mais importantes da minha vida? Que legal o termo, né? O frouxo. Para Deus, né? Sim. Aí tu pensa, Deus é um velhinho, né, caquético, que nem entende mais nada, é bom, perdoa infinitamente. Então, para ele, é só dar uma curvinha nele que está tudo resolvido. Negativo. Deus é para fortes. Sim, Deus é para fortes. Né? Por isso que o frouxo não pode ser resignado. Né? Como também o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, não tem como servir a dois senhores. E por isso que o conhecimento, por isso que o entendimento disso tudo vai te dando essa base, né? Não como aquela criança na família ou na escola, mas vai te dando uma base de que tu tem que participar dentro da família, né? O teu pai está fazendo, se quebrando, e aí tu vai ficar o dia inteiro deitado sem fazer nada, cara. Tu vai ajudar, né? Tu vai ajudar. Tu vai ajudar. E aí ele continua, vai lá. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio, e olha o que ele diz. Eu vim a esse mundo para prestar um juízo, e quanto quero que ele se cumpra. Isso significa dizer o quê? Que não tem essa história de tu dizer eu não sabia. Então vamos fazer diferentinho. Tu teve um modelo... O cara se sujeitou, o cara mudou, então tu não pode chegar no momento e dizer, tu vê, né? Mas aí ele vai te dizer, mas tu não viu o que o cara fez, o que o cara ensinou? Então, nós estamos, né? Estamos pecando nesse sentido. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então é aquilo de novo, né? Obediência e resignação. E ele, aqui o outro parágrafo, não sei se você vai falar. Não, o outro é espetáculo. Não, eu só ia dizer assim, eu só ia ilustrar, né, essa questão, que todo sacrifício é agradável ao Senhor. Então, porque muda, né? Exato, todo sacrifício material é agradável a Deus, Espírito. Né? Então, por isso que todo o Evangelho é desapego, né? E aquela alma que não faz esforços para entrar pela porta estreita, ela não vai ter a verdadeira vida, né? Ela vai... É o frouxo. É o frouxo, e não vai entrar. Por isso que Jesus diz, aquele, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida material, né, por amor a mim,
terá a vida eterna. Então, quer dizer, o Evangelho é para ser estudado. Para ser estudado, para ser incorporado, e aí sim, aí depois tu vai para uma nova etapa, né? Que é uma etapa de trabalho, né? Primeiramente um trabalho interno pelo Evangelho, depois um trabalho externo pela caridade. E a outra parte aqui também, ela é linda, foi isso falando, isso dizendo que ele foi escrito em 1863, né? É o que eu ia falar agora. Não é uma coisa que foi escrita agora, é uma coisa que já foi escrita 160 anos atrás. Então, olha o que ele diz, né? Sim, porque nós estamos vivendo isso agora. Ah, de novo ainda, né? Sim, nós estamos vivendo isso agora, mas de uma forma muito mais... Porque naquele tempo que ele escreveu, esse pessoal que ali estava não tinha toda a informação que a gente tem, a nível de ciência, a nível até de doutrina espírita, né? A humanidade é muito mais... limitada. Pujante hoje, mas mais limitada. Na época. Sim, mas hoje tem muito mais gente, então muito mais acontecimentos, muito mais informação, tu sabe de tudo o que acontece e tu percebe com clareza essas situações que estão sendo contadas. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. Ali, isso é ciência, né? Tipo assim, a gente observa na história esses ciclos, né? São ciclos. Então, é que nem a pessoa diz, né? Eu não me lembro bem agora, mas tu me ajuda. O avô rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, são ciclos que se acontece uma coisa, vai desencadear outra e vai desencadear outra. Então, ele diz que cada época, ela é envolvida, digamos assim dizer, né, com um selo da virtude ou do vício, que deve salvar ou perder. Então, a nossa sociedade também hoje, ela tem esses selos. Aquele que salva e aquele que te derruba, que é o que ele vai dizer agora. Ó. Que a gente está com os olhos bem abertos, né? Tem Exato. que estar. Ó, a virtude da vossa geração é atividade intelectual. 160 anos atrás. O que é atividade intelectual? É só a questão, muitas vezes ligada só à questão material. Porque o raciocínio, muitas vezes, ele nos prende a questões físicas do que dá para desenvolver, do que dá para criar, mas acaba, ele diz que é uma virtude, né? Que é importantíssima. Só que se não bem usada, ele nos afasta dessa conexão. Sim, é atividade, ó. A virtude, atividade intelectual. Atividade, plus forte. Cada vez intelectual. Mais entendido. Intelectual. Moralidade. Tu começa a discernir. Quando tu tem uma atividade intelectual muito grande, tu começa a discernir. O que é o discernimento? Discernimento é entendimento. O que é entendimento? É saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Tu começa a ter... Então, através de uma atividade intelectual, tu adquire, né, o discernimento para uma postura moral. Tu tem mais base de entender, de escolher, de fazer até. E para te posicionar. Tu não é mais limitado tanto. E o vício, então, olha o vício, indiferença moral. Indiferença moral. Quer dizer assim, não estou nem aí, né? O que é uma traiçãozinha? O que é? Por termos mais inteligência, a gente acaba muitas vezes se distanciando do valor. Sim. Usa ela de forma errada, né? Não Sim. É um problema, é o uso. De tipo, atividade intelectual. Eu conheço, eu sei, eu faço. Isso para os fortes. Agora, os frouxos vão onde? Na indiferença moral. Aí não tem mais limite, tu entende? Por isso que hoje nós estamos vivendo essa indiferença moral, né? Onde que quase tudo é possível. Né? Então, quase tudo é possível. Nós vemos na nossa sociedade coisas aterrorizantes. Mas por quê? Exatamente por esse descuido em relação à observância da moralidade, né? Então, a indiferença moral é o quê? É esquecer isso e, de uma forma simples, aquilo que eu vinha dizendo, né? A pessoa não te respeita, a pessoa, ela não...
ela não atende, né, a posição que ela está, e acontece o que a gente está vendo hoje. Só para si, né? Tem uma frase que diz: inteligência sem amor te faz perverso. Então, é isso, né? Tu pode ter muita inteligência, mas tu não aplicar ela, aí tu cai na questão do vício, né? Do que aquilo pode te prejudicar muito mais do que qualquer outro. Então, sim, de chegarmos num ponto onde que a gente não quer mais ter filhos, onde que a gente não quer mais ter relacionamentos. Por quê? E nem estudo. Bom, estudar, isso é para louco. Por que a gente não quer isso? Né? Por quê? Porque a gente não quer sofrer. Porque a diferença moral é tão grande que ninguém assume responsabilidade. Pô, eu estou contigo, não vou te trair, eu estou contigo, né, vou ser fiel, vou respeitar, ou sou, né, eu tenho filhos, ter filhos, eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que fazer a vontade dele, muitas vezes antes do que a minha. Então, nós não queremos isso porque o próprio mundo está dando essa opção para nós. E aí? O que eu faço com essa opção? É uma opção errada. É uma opção errada. E quem vai te dizer que essa opção é errada? A tua atividade intelectual. Uhum. Tu não pode mais continuar lá no meio. Como antes. Exato, tu não pode mais lá ficar lá no meio dos reptilianos, né, que comem os filhotes. Tu tem que evoluir e tu tem que dizer para ti mesmo, não, vamos lá para os mamíferos que não comem os filhotes, né? Eles desenvolvem o sentimento. Então, quer dizer, eu estou numa situação, vamos lá de novo, um lance bonito, co-criador, que hoje tu levantou essa, né, da co-criação. Então, tu é co-criador e, cara, aí, tu fica me fazendo essas coisas. Estou fazendo o que com esse material que não é meu? Exato. Né? Eu te dou uma oportunidade de família, eu te dou uma oportunidade de... E olha o que tu está fazendo com isso. Por indiferença. Porque tu me despreza. E isso... Despreza a Deus, né? É muito interessante, porque tudo que a gente faz, além do fazer, tu tá passando mensagem. Tu tá de uma forma subjetiva, mas que é muito objetiva, tu tá ensinando quem tá perto. Porque a gente aprende por todos os campos do nosso ser. E aí tu tá ensinando o quê? Então, além de estar usando errado, tu tá ensinando errado. Olha a responsabilidade que a gente está criando em cima de nós mesmos. E aí, de alguma forma, tu vai ser chamado a rever a lição, né? Toma de novo aqui, porque tu teve a chance, tu tava na aula, mas tu não aprendeu. Então, vamos de novo. Vamos com mais calma. Exato. E aí ele reitera a questão da atividade intelectual. Ele reitera, né? Ele diz de novo, ele diz, eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. O que é o gênio? Aquela pessoa que bota em prática atividade intelectual. Que sai do comum, do todo. Que destaca, né? Que estuda, que compreende Deus, que traz Deus para dentro dele. Né? Que verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a evolução intelectual de uma época. Então ele está dizendo aqui que sim, tu pode sair dessa ignorância sozinho, mas o que tem que verdadeiramente acontecer é a grande multidão propagar, né, sair disso tudo para que nós verdadeiramente saiamos, né, dessa época trevosa a qual nós estamos envolvidos. E aí depois ele diz, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Interessante, né? Sim. Porque nós estamos numa época em que as coisas estão caindo sobre nós de uma forma que a gente tem que colocar em prática tudo isso. Sim, mas olha os verbos. Submetei-vos. Aceita e baixa a cabeça. Obedecei. Então, é para todos nós, né? Isso aqui não é para mim, para ti, para a Casa Espírita.
É para todos nós. Submetei-vos ao impulso que vemos dar a vossos espíritos. Doutrina espírita. Conhecimento. Obedecei a grande lei do progresso. Ou seja, tu tem que te adaptar. Tu quer dizer que aquelas leis antigas não existem mais? Que hoje tu pode fazer tudo dentro de uma família? Como a gente vê no nosso dia a dia? Claro que não. Né? E aí ele tira bonito, né? Vai lá tu então. Tá, a palavra da vossa geração. É. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz. Porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com um chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Parece até que o cara era gaúcho, né? Sim, pior que é verdade, né? Não, mas é que ele fala isso numa questão... simbólica, é um simbolismo, né, que ele usa. Mas de como tu lida com a matéria, de como tu lida com o animal, né? Tu tem que usar força contra o animal, para que tu... Para que ele sinta. Exato, para que tu leve ele para onde tu quer. Ele naquilo porque eu estou te convidando, Jesus veio e nos convidou, e tu teima que não, Então... se tu sai dessa escola, tu vai para aquela outra, que tu vai ter o duplo esforço. E olha só, o chicote, que te vem no lombo, o freio e a espora. Para né? segurar esse impulso. O chicote é no lombo, o freio é na fuça, né? E a espora é na tua pança. Né, que geralmente para fazer tu te mexer. Para fazer tu te mexer. Te mexe. Então tu vai para frente, tu não senta e tu vai pro lado que eles te dizem. E não tem jeito. Né? E não tem jeito. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Tudo é escolha, né? Ai do espírito preguiçoso, né? Sim, porque somos eternos, né? E todos estamos num processo evolutivo de aprendizado. Então, aquele que teima, né, de ficar no recreio para não ter que voltar para a aula e estudar, ele vai ser, digamos assim, convidado, né? Vamos lá buscar ele. Tá fazendo o que aqui fora ainda? E o interessante nisso tudo é que, não vamos nem nos aprofundar muito nisso, né? Que a gente pensa que sofrimento é sofrimento material, mas nós não temos ideia do que vem a ser o sofrimento espiritual, entende? Porque quando ele diz aqui, nós o forçaremos, a sua vontade é rebelde, nós já estamos sofrendo na nossa sociedade o resultado da nossa ignorância, do nosso egoísmo e tal. Sofrendo o quê? Guerras, mentira, hipocrisia, interesse, materialismo, né? Já estamos sofrendo isso. E a gente acha que não, que pelo fato de sofrer isso nós já estamos com o céu garantido. Negativo. Se tu não te espiritualiza, se tu verdadeiramente não é manso e pacífico, mesmo no meio de tudo isso, a gente vai ver o que é o verdadeiro sofrimento, né? O verdadeiro. O verdadeiro. Que esse sofrimento material ele tem um tempo, até que tu morre, desencarna. Agora o sofrimento espiritual, ele te acompanha. Que é que nem aquilo que eu acho que foi tu que falou na semana passada, que quando tu rodou de ano, não foi tu que falou, foi alguém que me falou, que quando tu rodou de ano, todos os teus amigos avançaram e tu ficou lá atrás. Então, o sofrimento físico, a gente sabe que mais dia, menos dia, ele passa, ele acaba. Tem remedinho para eles. Agora, o moral, não tem como, né? Ou seja, uma coisa que tu fez errada e que tu tem remorso, é bem mais difícil do que uma coisa material, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que ter essa grandeza de entender onde nós estamos e o que tem que ser feito. O sofrimento moral, ele te acompanha pelo resto da vida, enquanto aquilo tiver significação, enquanto tu não encontrar um meio de fazer com que aquilo seja resolvido. Resolvido não é esquecer, né? Resolvido é
arrumar aquilo que foi feito. Então, muitas vezes tem coisas que nos acompanham numa encarnação, a encarnação quase que inteira, e não cessa, leva para a próxima, mas até que nós consigamos ter a coragem, a força suficiente de encarar de frente essa situação e resolver ela. Quando é com alguém, é procurando esse alguém e fazendo ou desfazendo é difícil, né? Mas é fazendo algo que possa amenizar ou que seja perdoável. Então, para tirar desse campo mental que a gente carrega, que é a tal da consciência, né? Ela tá aqui, né? Vivendo e pulsando aqui dentro. Então, de que forma que elimina isso? Não é tomando um negocinho para ficar fora do ar, porque quando o efeito passa, aquilo está com mais força ainda. Então, para ver o esforço e a questão do momento em que estar presente nos acontecimentos para fazer a escolha cada vez melhor. E que exige coragem, valentia, né? Valentia, autoanálise. Por isso que ele diz, resignação, né? Exato. A virtude, né, é atividade intelectual, é tu entrar para dentro de ti e descobrir, né, as coisas e entender que o outro não vai fazer por ti. Se Jesus não fazia, por que o outro vai fazer? Se Jesus, que era Jesus, não fazia por ti? E ainda a gente se ilude. Então ele tem vários textos também aqui. Olha só, aquele da paciência. Ó. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. Né? A Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor para a glória do céu. Tem que ler, né? Tem que ler com muito silêncio ao redor para poder entender o que ele está querendo dizer. Sim, e para nós entender qual é que é o significado da vida, né? Será que a vida é isso que nós estamos vendo aí pela janela da escola, Antônio? É o que está acontecendo lá fora? Né? Ou a vida é essa grande oportunidade que eu tenho de ter na minha frente um cara que está me ensinando, me educando, para que eu me torne uma pessoa melhor para fazer o mesmo. Em auxiliando, em educando, em fazendo bem aqueles que nos cercam. Então nós estamos na finaleira, né? Agradecemos a todos que nos acompanham, pedimos sempre para que vocês também, né, nos auxiliem divulgando, vestindo uma camisa, né? Vestindo uma camisa que é o Evangelho de Jesus, né? E que é para os fortes. Então a gente sempre agradece a todos vocês, convida a todos vocês a estarem conosco e divulgarem o nosso trabalho, onde cada um de nós faz a sua parte. Enquanto tu faz as tuas saideiras, eu vou lá voltar para a rádio, que hoje nós não temos o pessoal da mesa. A gente sempre agradece de verdade essa parceria que a gente estabelece com todos, de usar esse horário para um debate, para uma conversa, para uma tentativa de tornar a nossa vida numa linha mais correta, numa linha em que não tenha tantas curvas, para que a gente consiga realmente ter uma felicidade mais plena. Então, obrigado a todos e até a semana que vem, né?